sejam todos muito bem-vindos ao Lar Espírita Luz. Hoje, dia 18 de janeiro de 2020, nós vamos fazer o Evangelho como tema livre, que é os sábados. E hoje eu trouxe aí como tema livre as leis naturais, ou leis morais. Leis naturais ou leis morais e o determinismo também. Nós temos no Livro dos Espíritos, no livro 3º, elencando lá as 10 leis morais. Eu não vou abordar aquelas 10 leis morais de lá, tem duas de lá que eu quero comentar. Então nós temos lá no livro 3º a lei de adoração, de trabalho, de produção. E são 10. Dessas 10 aí eu vou falar da lei de progresso ou evolução e a lei de amor também eu gostaria de comentar também. As leis divinas, elas são leis imutáveis, são leis eternas, imutáveis e irrevogáveis. Então são leis eternas que regem o nosso universo, porque Deus não precisa ficar controlando tudo, olhando a vida de cada um, como alguns gostam de fazer. Ele tem leis eternas, que é para sempre, elas não são por um período de tempo. E elas são irrevogáveis, são imutáveis, ou seja, aí também contraria um pouquinho aqueles irmãos que têm que acreditam no milagre, naquele sentido do milagre, que teria que modificar a lei de Deus. E aí Deus seria parcial. E um dos atributos de Deus é que Ele é infinitamente justo e bom. Para Ele exercer esse milagre, então Ele teria privilegiados. E aí estaria sendo contrário já à sua lei. Irrevogável porque ela é permanente. Não se revoga uma lei divina. Nem parte dela e nem totalmente. Então elas são leis para sempre, que permanecem. E aí, vamos falar um pouquinho da lei de progresso e evolução, a que nós estamos submetidos. Todos nós estamos submetidos à lei de progresso e de evolução. E quando nós paramos um pouquinho e vamos estudar, olhando um pouquinho para o passado, lá, 5 milhões de anos, nosso globo, de 5 milhões de anos atrás para hoje, nós percebemos que houve muito progresso, muita evolução. E é constante, isso aí é permanente. E nós, às vezes, temos uma tendência de ter resistência com a mudança. E isso daí é fatal, é inevitável, não tem como nós impedirmos a mudança, a transformação. Eu já sou diferente de ontem, por incrível que pareça. 5, 10 anos atrás, 20, uma encarnação para trás, então, piorou. 2, 3. Essa lei de evolução que nós estamos submetidos, isso aí vai nos transformando, queiramos ou não, vai nos impulsionando a modificar. Quando eu tenho muita resistência à mudança, eu gosto de falar uma frase para mim mesmo. Eu falo o seguinte: todo dia, toda hora eu me renovo no bem. Porque às vezes eu fico com aquela resistência em mudar, em modificar. Então eu gosto de proferir essa frase: todo dia, toda hora eu me renovo no bem. Não adianta eu ficar resistindo, eu tenho que mudar, tenho que modificar. O trabalho muda, as coisas mudam, as pessoas, tudo tende a modificar. E dentro dessa lei de progresso, nós, como seres humanos, nós também já transitamos em outras espécies, nós já transitamos em outros reinos, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, nós já estivemos nesses outros reinos. Por quê? Para aprender, com cristais nós estamos aprendendo, uma organização molecular. E essa história de dizer que o homem veio do macaco, mas daí o macaco teria que ter desaparecido. O macaco não desapareceu. Então era uma raça humana primitiva, muito parecida com o macaco, mas era uma raça humana. Veio se desenvolvendo. Nós somos adeptos, nós da doutrina espírita, nós somos adeptos
da teoria evolucionista, o evolucionismo. E muitos são adeptos do criacionismo, que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º. Afinal de contas, Deus também não é de ferro, precisa de um dia para descansar também. E nós somos adeptos da teoria da evolução, que bilhões de anos, milhões de anos, bem mais coerente. Então nós vivenciamos, dentro da doutrina espírita, a lei de evolução e de progresso, e não tem como nós fugirmos desta lei. Precisamos aceitar a lei de evolução e de progresso. E aí eu queria falar também, outra lei, livre-arbítrio. O livre-arbítrio também é uma lei divina, eterna, imutável. É o nosso direito de escolha que nós temos, que Deus nos concedeu, cada um segundo suas obras. Então, é a responsabilidade, vai ser mérito ou demérito. Merecimento, se eu não fizer, também. E às vezes a gente gosta muito de jogar a responsabilidade nas costas do plano espiritual. Às vezes nós falamos, lá em casa tá ruim as coisas, porque tem obsessor lá. Isso aí é confundir causa com efeito. Confundir causa com efeito. As coisas estão ruins porque tem obsessor lá. Não, tem obsessor lá porque as coisas estão ruins, porque a minha cabeça está ruim, daí eu atraí o obsessor, daí tem obsessor lá, porque é fácil jogar a responsabilidade nos nossos irmãos, Então, importante não confundir causa com efeito. E o livre-arbítrio, então, foi nos dado como um direito de escolha. Nós devemos saber escolher bem. Outra lei aí é a reencarnação. Reencarnação também é uma lei. Todos devem reencarnar, todos que precisam. Queiramos ou não, aceitemos ou não, a lei existe e é para todos. Todos que precisam. Não precisam os espíritos puros. Os espíritos já elevados, esses já não precisam, porque a reencarnação, ela é viver na carne. A carne é uma escola, é um laboratório, é uma sala de aula que nós vivemos. E tem lições nessa escola, somente nessa escola, que no plano espiritual não tem. Por exemplo, dor de dente, eu sempre gosto de dar esse exemplo da dor de dente, porque eu tive. É uma coisa que a gente tem na carne. No plano espiritual não tem. Mas eu já ouvi na literatura, já li na literatura espírita falando que o fulano estava com dor de barriga, estava sentindo isso. O que ele sente, na verdade, é uma repercussão mental. Ele não sente como nós sentimos. É uma repercussão mental. Os nossos irmãos suicidas, por exemplo, que cometeram crime contra a própria vida, eles ficam lá vendo toda hora o trem passar, o trem chegar, acorda no pescoço dos irmãos que se suicidaram por enforcamento, eles ficam sentindo toda hora, mas não é a corda que está ali, é a repercussão mental deles, que continua ali a todo momento. Então, a reencarnação é lei, nós estamos submetidos à reencarnação, inclusive os animais. E até falando um pouquinho aqui, voltando da evolução, muitos às vezes não entendem a evolução das espécies, por exemplo. Só que essa evolução também, ela se dá no plano astral também. O elo às vezes não se encontra, esse elo da corrente da evolução. Porque teve uma evolução lá, voltou a reencarnar, já diferente. Ocorreu uma evolução lá. Causa e efeito é uma outra lei que nós estamos submetidos também, não tem como fugir da lei de causa e efeito, semeadura, escolha das sementes, não é somente a escolha das sementes, é o cultivo também constante, as técnicas que nós utilizamos, se são boas, se são ruins, para termos lá o efeito, que isso é o fruto. Então, cabe analisarmos essa causa, essas sementes que nós estamos escolhendo. Diz-se que tem pessoas aí escolhendo tempestades e está reclamando que está chovendo na vida. Então, nós precisamos estar atentos às nossas escolhas, atento dentro da lei de causa e efeito.
Você é o criador do seu próprio destino. Depois eu vou falar uma historinha do livro Ação e Reação, do capítulo 16 do livro Ação e Reação. Para estudar causa e efeito, nós recomendamos a leitura do livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, o livro Libertação, No Mundo Maior, entre outros também, do mesmo Espírito. E o livro O Céu e o Inferno, da Codificação, que esse é maravilhoso, porque ali nós temos muitos exemplos de estudo de causa e efeito. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno. São 66 comunicações que nós temos ali no livro. Entre essas comunicações, espíritos criminosos, espíritos suicidas, mas também espíritos elevados, espíritos felizes. E ali nós temos um material riquíssimo para estudo de causa e efeito. E compreender com esses exemplos dessas comunicações o que devemos e o que não devemos fazer. Vale a pena estudar. Nos traz o que merecemos, não o que queremos. Outra lei também, ação e reação. E também a lei de amor, justiça e caridade, que essa eu vou falar depois um pouquinho no final, também é lei que rege o universo, a lei de amor. E aí eu gostaria de falar, antes do determinismo, o determinismo é algo que nós estaríamos predeterminados, a gente está predestinado. Isso aí é algo que temos que tomar muito cuidado, porque há irmãos que acreditam, então isso aí é o meu destino, não adianta, não vou mudar, não vou modificar, porque eu já estou sujeito a isso mesmo. Toma muito cuidado, não é assim não. Não é assim não. O Maktub, que tudo já estava escrito, não é assim. Então contraria o quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio nos foi dado, nos foi concedido, e se fosse então esse determinismo que nós estamos submetidos, iria contrariar o livre-arbítrio. No Livro dos Espíritos, lá nos diz que existem sim alguns determinismos, em partes. Por exemplo, uma pessoa que fez mau uso do seu corpo, fez muito uso do álcool, debilitou o seu fígado, o perispírito já fica debilitado. Ele escolhe lá no plano reencarnatório, junto com os mentores espirituais, ele faz lá planejamento espiritual e ele faz essa escolha de, por volta lá dos 45 anos, ele passar por essa aprovação, essa expiação de ter uma doença direcionada a esse órgão que ele lesou. Aí o Livro dos Espíritos está nos dizendo que há um determinismo. Isso também não impede que ele tenha atenuantes, mediante o seu trabalho no bem, mediante o seu crescimento espiritual, ele pode ter também atenuantes. E aí eu gostaria de falar uma história do livro Ação e Reação que vai ilustrar essa questão da causa e efeito, que essa história é belíssima. O capítulo 16, que se chama Débito Aliviado. É a história do nosso irmão Adelino Correia, mas é uma história muito bonita mesmo, para ser estudada. Não é passar a vista lá, dar uma olhadinha, legal. Não, a gente tem que parar, voltar, ele tem coisa muito interessante nesse capítulo. Eu já li esse livro algumas vezes, relendo, com calma, para preparar a palestra, quanta coisa que tem ali que a gente passa rápido. Então, o nosso irmão Adelino Correia, eu peguei uma imagem para ilustrar, porque ele reencarnou assim, gente. E o André Luiz, com o Hilário Silva, eles estavam numa instituição à guisa de estudo. Ele e o Hilário Silva, numa instituição que fica numa região inferior, um umbral. Porque o umbral, pessoal, ele tem classificação também. Tem um umbral fino, tem um umbral grosso, deve ter o médio também. A colônia de Nosso Lar, por exemplo, fica no umbral.
Quantos de nós, muitas vezes, falamos, eu quero ir para o nosso lar, eu quero me dar bem aqui, depois ir para o nosso lar, esquecendo que lá fica no umbral também, né? E tem lá também as câmaras de retificação. Tem outras áreas lá mais bacanas, mais interessantes, mas também tem umas regiões lá um pouco pesadas ainda, né? O André Luiz e o Hilário Silva estavam nessa instituição dirigida por Druso e Silas, pai e filho, respectivamente, isso aí no plano espiritual. Quando encarnados foram pai e filho. E o Adelino, ele estava num centro espírita, o Adelino Correia, ele estava num centro espírita, e o André Luiz observando ele, o Hilário Silva, observando ele fazendo explanação, explanações muito interessantes nesse centro espírita. Ele, uma pessoa muito humilde, e aí o André Luiz começou a observar. Primeiro veio uma senhora e falou para o Silas: "Ô meu irmão, o nosso irmão Adelino Correia, ele está passando problemas de saúde, está agravando o problema de saúde dele, porque ele reencarnou mais ou menos assim, tinha problemas cutâneos, né, eczemas, umas bolsinhas de sangue no corpo, e aí essa senhora estava intercedendo por ele, falou: o senhor não pode ajudá-lo, porque a saúde dele está agravando. E o Silas falou para ela: fique tranquila, minha irmã, fique tranquila, ele já está sendo atendido graças à rede de simpatia que ele vem angariando mediante os seus trabalhos, mediante a sua evolução que ele vem desenvolvendo. 2 médicos do plano espiritual, do nosso núcleo, já está atendendo o Adelino. Olha que interessante. Ela foi lá interceder por ele e já estava sendo atendido. Passou um pouquinho e veio um outro, emocionado, com lágrimas nos olhos, falou: irmão Silas, gostaria de pedir aqui pelo nosso irmão Adelino, porque ele está passando muitas dificuldades financeiras. Ele era comerciante, estava passando dificuldades financeiras porque ele doava muito para os irmãos necessitados, e tirando até do seu próprio sustento. E aí esse irmão citou que na semana anterior ele fora até o Adelino em lágrimas pedir socorro para sua irmã, a sua mãe, que estava reencarnada, viúva, e para os 2 irmãos dele que estavam enfermos. E o Adelino prontamente foi atender a mãe dele, e achou ainda que era da cabeça dele. Ele não achou que era uma inspiração espiritual, que ele deu abertura e foi atender. Então, o Silas falou: fique tranquilo, ele também já está sendo atendido, porque ele tem merecimento. O Adelino tinha méritos. E aí o André Luiz sentiu uma simpatia tão grande pelo Adelino que já foi ajudar, ele e o Hilário já foram ajudar o Adelino nos passes, porque ele era passista também. Não precisou nem de solicitação. Quer dizer, olha que interessante a história desse nosso irmão, como que ele vai angariando simpatia, amigos no plano espiritual, que vai auxiliando, ajudando. Então, seguindo a história desse nosso irmão, o Adelino, o Silas começa a contar para ele, começa a narrar para ele o que foi o Adelino numa reencarnação anterior. Meados do século passado, então ele contando para o Hilário Silva e o André Luiz, o Adelino ele nasceu de uma escrava do século passado, que ao dar a luz a ele, ela desencarnou imediatamente. E ele era filho também de um fazendeiro que era muito orgulhoso, senhor de escravos também, e o Adelino foi entregue ao pai, que ele aceitou. Ele recusava todos os filhos, né, porque ele abusava das donzelas e depois vendia, né, com os próprios filhos, para não ter aqueles petitórios, aqueles choramingos. Ele
vendia. E ele era muito orgulhoso. E o pai dele, que tentou educá-lo, já era muito tarde, né, não conseguia. Ele sabia fazer uso do tronco e do chicote, diz lá o André Luiz nessa narração. Mas o pai gostava muito dele. Era uma afinidade tão grande que os dois saíam, caçavam juntos, jogavam, brincavam. Ele teve a melhor escola ali dentro da fazenda. Mas o pai, com 43 anos, se chamava Martim Gaspar, e o Adelino, naquela reencarnação, também tinha o mesmo nome do pai, Martim. Ele, naquele momento, ele resolveu casar-se com uma donzela de 21 anos, 20 de primavera, né? E só que ela, sendo madrasta do Martim, né, naquela reencarnação do Adelino, ela começou a sentir muita atração por ele e começou a ter encontros furtivos com ele, começou a criar situações em que ela o isolava, e aí o Adelino, que gostava tanto do pai, naquela reencarnação, né, o Martim, começou a detestá-lo, porque era um concorrente da sua amante, no caso, né, sua madrasta, quem ele desejava. E aí ele começou a maquinar um crime para assassinar o próprio pai. Ele começou a imaginar, chamou 2 capatazes, que na época tinham o nome de Antônio e Lucídio, e começou a pensar ali como que ele ia fazer para assassinar o próprio pai. Deu uma poção lá, um sonífero para o pai, que estava na cama com problemas do fígado, adormeceu, espalhou uma substância resinosa na cama e atirou fogo no próprio pai, tornando-se um parricida. E aquele urus do pai que desencarnou ali, né, ficou gravado na mente dele. Ficou de uma tal forma que criou uma impressão impactante desse nosso irmão. Aí ele foi para a Europa, né, o único herdeiro do pai, ficou com todos os bens, com a esposa do pai, né, uma coisa absurda, né, a gente pensar. E foi para a Europa com o intuito de esquecer, de apagar, porque o sentimento de culpa é uma brasa que anda conosco, aonde quer que nós vamos. Não adiantou nada, ele foi para a Europa, passou, se divertiu, voltou com aquele mesmo sentimento de culpa, pior, porque o pai, ao ir para o plano espiritual, tornou-se um obsessor ferrenho dele, um ódio que inflamava quando aproximava-se dele. Ele se arrependeu, ainda bem que ele se arrependeu ainda encarnado, né? Mas o arrependimento não basta, não é só o arrependimento, e o sofrimento mesmo começa de verdade quando nós arrependemos. Mas que bom que ele se arrependeu. A Maria Emília era o nome da madrasta, né, que naquele momento era a esposa dele, Maria Emília. Ela começou a achá-lo de louco. Ele tinha enlouquecido, e aí ele veio a desencarnar e foi para as regiões inferiores, levado pelo próprio pai, que era o seu obsessor terreno. Lá ele foi perseguido, foi hipnotizado pelos gênios do mal, faziam na mente dele ele imaginar que ele estava sendo inflamado também, porque é o que ele fez com o próprio pai. Ficou lá por 11 anos. 11 anos. Às vezes nós achamos que o André Luiz ficou muito tempo no umbral, um pouquinho mais de 8 anos. Ele ficou mais. Ficou 11. 11 anos. E aí os mensageiros de Jesus o resgataram, levando para essa instituição onde o Druso e o Silas eram os dirigentes. E aí, interessante, porque ele recebeu tratamento magnético, passes, para eliminar essa hipnose dele, e ele começou a trabalhar com tal devotamento, ele mergulhou no trabalho, procurando se melhorar, se desenvolver, até ter o merecimento de reencarnar novamente. E aí veio a reencarnar como Adelino. Aos 3 anos de idade, Adelino Correia, ele foi encaminhado para um centro espírita para receber tratamento
para os problemas que ele tinha na pele. Ali ele começou a absorver os postulados espíritas que lhe deram resignação, força. Ele aprendeu a fazer da prece um hábito constante, e esse é o nosso irmão que vem vencendo, de acordo com esse capítulo de doação e reação. O Silas adentra a casa do Adelino, que ele, naquele momento a mãe dele estava esperando, uma senhora de pouco mais de 60 anos, e tem lá 3 crianças no lar dele. Uma menininha novinha, de pouco mais de 2 anos, uma loirinha. Essa menininha é a Maria Emília, reencarnada. Atualmente lá ela tem outro nome. Maria Emília, que voltou. A esposa dele o abandonou, porque como ele surrupiou a esposa do pai, a esposa dele também o abandonou, e a criança que reencarnou, que era amante dele, também tem a aprovação de crescer sem mãe também. 2 meninos negros que eram os capatazes, que ajudaram a ter fogo no pai, Mário e Raul, mas lá eles tinham o nome de Antônio e Lucídio. Estavam ali também, gente, resgatando. Nasceram negros porque eles abusaram muito do sangue africano, eles abusavam das donzelas e muitas vezes chegavam até a aniquilar, matar os filhos que eles tinham com aquelas donzelas, ou vendiam. Então estavam ali também nesse resgate. E aí o André Luiz, ele pergunta, mas e o pai dele? Onde que anda o pai do Adelino? E aí o Silas o informou. O pai dele, vendo a transformação dele, vendo que a modificação do Adelino, também acabou por se transformar também. Abandonou a companhia dos criminosos, e pediu asilo nessa mesma instituição em que o Silas e o Druso são os dirigentes, que o Adelino já havia saído para reencarnar. Olha que interessante, como que a transformação de uma pessoa transforma os outros também. Ele foi modificando até o seu pior algoz, seu pior inimigo, que era o seu pai, acabou cedendo pela transformação que ele vinha desenvolvendo. E aí o Silas falou, amanhã te darei mais explicações sobre o pai dele. E voltaram para a instituição. No dia seguinte veio também o Druso. E aí o André Luiz ficou perplexo, porque ele falou, o Druso? Mas o Druso, ele é um diretor da instituição muito importante. Para ele sair daqui, deve ser algo muito importante mesmo. E aí o Druso estava junto nessa caravana em direção à casa do Adelino. Estava caminhando junto, com 2 senhoras nobres, trabalhadoras da instituição. E ao chegar lá, tinha 2 espíritos, trabalhadores da instituição também, falando que o bebê estaria para chegar. Estava para chegar dentro de alguns minutos. E o Druso se aproximou do Adelino, que estava dormindo, que eram 2h20 da manhã. Horário bom, gente. Horário bom para a espiritualidade fazer trabalho conosco. Olha só, né? Às vezes a gente está fazendo outras coisas, 2h20 da manhã, 2 da manhã. É bom a gente pensar que é um horário que eles utilizam para nos orientar, dar uns puxão de orelha, dar uns cutucão, passar algum curso, olha, vamos aprender isso aqui. E a gente fica lá, vendo televisão, sei lá o quê. 2h20 da manhã. Aí o Adelino se levantou e abraçou o Druso. E o Druso falou, meu irmão, chegou o momento do reencontro. E aí ele despertou com um choro de uma criança. Porque os 2, eu esqueci de mencionar, né? Aqueles 2 irmãozinhos lá, que eram os capatazes, eram adotivos. Filho do coração. A menininha era filha legítima dele. E aí ele chegou até a porta e tinha mais um bebê, que era o pai dele voltando, para agora reharmonizar. E ele chorando, ele não ouviu com os ouvidos da carne, mas ele ouviu na acústica da alma que era o pai voltando.
E ele chegou em lágrimas e falou: meu filho, meu filho. Que beleza essa história desse nosso irmão, porque nos mostra que é possível, que nós também conseguimos. Olha as provações desse nosso irmão, quanta dificuldade, causa e efeito dos equívocos de ontem. E ele vem vencendo, nos mostra esse exemplo, né? Citação do livro: ajudando os outros, Adelino desbasta dia a dia o montante dos seus débitos, uma vez que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança, sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes demos. Isso daí não nos transmite esperança, confiança? Quer dizer, o bem que ele vinha fazendo desbasta o montante dos débitos dele. E isso nos lembra a citação de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. No Evangelho de Lucas também tem uma citação também, que Jesus fala para Maria de Magdala: por muito amar, seus pecados foram perdoados. Por muito amar, seus pecados foram perdoados. Citação do livro Minutos com Chico Xavier, lindo livro, José Carlos de Luca. Quando temos dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Olha que beleza essa citação, que nos transmite também esperança, também confiança de fazer o bem. A dívida, né, que nós temos, a misericórdia divina adia, ela manda adiar se nós estivermos trabalhando no bem. Adia, e na hora de executar, pode ser executada só uma pequena parte, ou às vezes não tem mais dívida. Como o irmão do livro do Hilário Silva, A Vida Escreve, que se chama o capítulo O Merecimento. Tinha um irmão que foi também senhor de escravos, e chegou a arrancar o braço de uma pessoa em uma outra reencarnação, mas ele se tornou tão bom, Saturnino Pereira, o nome dele, se tornou tão bom que era para ele perder o braço também na reencarnação atual. Ele perdeu um toquinho do dedo. Mérito, merecimento, trabalho no bem. Esse livro aí, que é best-seller, né? A gente sempre usa aqui na leitura também, Minutos com Chico Xavier. Belíssimo. Então, a lei é de amor. É a lei do universo. Deus, dirigente do universo, nosso Pai, conforme nos ensinou o Mestre Jesus, Ele é um Deus infinitamente bom. Aquele Deus cruel da época de Moisés era propício para aquela época daquele povo bárbaro que ainda precisava. Serviu naquele momento, serviu muito naquele momento. Hoje não. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, infinitamente bom, misericordioso, justo, e a lei é de amor. Deus está no comando do universo. Então é o amor que comanda. Nós precisamos compreender e viver pelo amor. O perdão é o amor, a indulgência são as faces do amor, a tolerância são as faces do amor. Então possamos refletir um pouco nessa história do nosso querido Adelino Pereira, que é muito, Adelino Correia, que é muito incentivador do trabalho no bem, nos instiga, porque nós somos todos devedores, todos nós temos dívida na retaguarda, conforme a citação de Chico Xavier. Todos nós temos. Precisamos da reencarnação, que é uma lei. Não somos espíritos ainda elevados que não precisam mais. Precisamos desta aula, dessa sala de aula, que é a carne. E tem gente que valoriza tanto o laboratório, a sala de aula, são os materialistas. Eles se apegam ao equipamento, em vez de se apegar à lição, aos ensinamentos que estão sendo ministrados nessa sala de aula. São os nossos irmãos materialistas, que ainda não aprenderam.
como nós estamos procurando aprender. Rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe e nos ampare sempre.